caribenha, não é, que se dá a partir de um encontro histórico de mulheres negras na República Dominicana em 1992. E o Teresa de Benguela, aqui, né, no governo Dilma, em 2014, ele é instituído também pela presença, por exemplo, da ministra Luísa Bairros, que à época era ministra da Igualdade Racial. Então, isso para pontuar que é um trabalho de constituição de memória negra. Não é? Você, num país que heroiciza normalmente homens brancos cis, né, heterossexuais, essa memória de luta negra e de celebração das nossas lutas e vitórias, né, na sobrevivência e na construção também de um novo projeto de nação. Então, essa é a importância do dia. Muito bom. Bom, professora, você, entre toda a sua vida acadêmica, você se dedica muito ao estudo das mulheres em situação de prisão, né? As mulheres encarceradas. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, bom, se a sociedade ainda é tão cruel com as mulheres negras, se pensar nas mulheres que estão privadas de liberdade, essas vivem uma realidade ainda mais complicada, né? Porque não é porque elas estão encarceradas que elas não sejam dignas, né, de uma vida com qualidade, né? É preciso escurecer que as pessoas encarceradas, elas perderam a sua liberdade de ir e vir, não é? Elas não perderam os direitos humanos. Então, quando se vê os números de encarceramento no Brasil e a ascensão exponencial desses números no que diz respeito a mulheres e, obviamente, mulheres negras nos últimos 20 anos, esses números são alarmantes. Sim. Se a gente cruza esses números com índices de estupro que aumentam cada vez mais, atingindo cada vez mais mulheres negras, com índices de feminicídio, tentativa de feminicídio e outras estatísticas, não é, que acabaram de ser anunciadas pelo Anuário de Segurança Pública, agora em 2024, nós entendemos que isto faz parte de uma violência sistêmica e histórica e não eventual. Então, quando se trata de mulheres negras encarceradas, Pamela, que são também a maioria da população carcerária feminina, essas violências elas se ampliam e elas são invisíveis. Então, inclusive, elas nem aparecem na fotografia do anuário. Sim. Então, a gente precisa, né, se ocupar, não é, como movimento social, como sociedade como um todo, não é, em relação a essas violências que são estruturantes da vida dessas mulheres antes, durante e após a prisão. E foi assim que surgiu também o livro, seu mais recente trabalho, Pacto de Bocapil, a cumplicidade silenciosa do feminegricídio do Estado nas prisões, não é isso? Isso. Esse livro, ele na verdade é resultado de um trabalho de 14 anos, de um coletivo de mulheres negras, que nós chamamos Corpos Indóceis e Mentes Livres, que entra nas prisões, né, em especial no Conjunto Penal Feminino, aqui do Estado da Bahia, para trabalhar com a arte e a educação. Então, a gente propôs desde o início a construção de uma biblioteca, ela está lá em 2012, né? Ela tem 12 anos, hoje se chama Biblioteca Abolicionista Maria Firmina dos Reis, que é um outro nome que a gente deve se lembrar, nossa primeira escritora romancista abolicionista. E essa biblioteca, junto com as atividades que fazemos de arte e educação, inclusive oficinas de literatura, produzem remissão de pena pela leitura, remissão de pena pelo trabalho dentro da biblioteca, não é? E remissão de pena pelos estudos, em face das oficinas. Como elas produzem literatura, não é, e outras formas de arte a partir desse trabalho, então a gente, ao final de cada ano, tem uma construção, não é, de um livro, um material, e que vai mostrar à sociedade, né, a sua produção, o que elas pensam, o que elas desejam, as suas demandas, as suas e as nossas lutas. E aí o resultado é esse daqui, que inclusive tem toda a renda da venda revertida para essas mulheres encarceradas, né? Sim, esse é o resultado de 2023. Certo. Junto com Firminas em Fuga, o Pacto de Bocapil, foram 2 livros resultantes, não é, de o Pacto de Bocapil, uma performance, que acontece em 2017 no Conjunto Penal Feminino. E Firminas em Fuga é um livro de poemas. Em ambos os livros, com formas de linguagem diferenciadas, nós estamos coordenando esforços para que as falas dessas mulheres sejam escutadas. Então, eu gostaria de sinalizar que há aqui um conselho editorial, né? A gente chama esse selo também, Selo Editorial Corpos Indóceis e Mentes Livres, todo composto por mulheres negras. A gente está aqui com a editora Alguns Toques Negros, que é uma editora baiana, não é? E que aceitou o desafio com coragem de fazer circular essas narrativas, não é? Essas vontades de liberdade e vontade de produzir beleza. Muito bom. Para quem está nos assistindo e quiser adquirir o livro, como é que faz? No site da editora Alguns, lembrando que todo o resultado da venda desse livro se reverte para o Prêmio Literário Maria Firmina dos Reis, que é um prêmio em dinheiro, não é, que é dado
e totalmente voltado para essas mulheres que estão encarceradas e que são escritoras e artistas. Muito bem. Denise, a gente abriu o programa de hoje com essa reportagem perguntando às mulheres nas ruas quem são as suas referências de mulheres negras. E você vê que a maioria das respostas são minha mãe, minha mãe, minha mãe. Perfeito. E isso é muito representativo também, né? Porque fala também sobre ancestralidade, sobre quem veio antes e sobre também esse passar de força também para a gente enfrentar esses desafios, né? Sim. Eu queria dizer quem é uma das minhas Sim, referências por de mulheres favor. negras. Obviamente, além de minha mãe, minha avó, minha filha, as minhas amigas, companheiras de luta, uma mulher chamada Roquelina Gomes. Certo. Ela se encontra presa e eu gostaria de ler um poema dela aqui de Minas em Fugas. Por favor. Pode ser? Sim. Roquelina Gomes, vai para você. Julgamento. Quem olha para mim vê na minha face uma mulher madura, semblante duro. Aí começam a me julgar. Julgar pela minha aparência, que olham, mas não sabem as marcas e cicatrizes que eu carrego. Marcas da dor, da agonia, do sofrimento, que por tempos tive que carregar. É por isso que eu digo, é fácil me julgar. Se por muitas dores e lutas que eu passei, você passar, não sejam mesquinhos. Em vez de me julgar, por que não vem me ajudar? É fácil julgar, mas se coloque no meu lugar. Muito bom. É isso aí. Muito obrigada, Denise. Um prazer enorme recebê-la aqui no estúdio. Até a próxima. Prazer foi meu, Pamela.